Olá, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos chegar a um ponto muito legal que eu gosto muito particularmente, que é o testemunho do meu batismo com o Espírito Santo. Sim, hoje eu vou compartilhar com vocês como foi, quais foram as circunstâncias, e é claro que foi tudo muito especial e eu vou dividir com vocês. Para isso, o tema do vídeo de hoje é o Consolador. O Consolador é um dos nomes do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo também tem o nome de Paracletos? Olha que interessante, muita gente não sabe, mas o Espírito Santo também é chamado de Paracletos, tá bom? Então, hoje nós vamos chamá-lo por um dos seus nomes. Ele tem vários nomes, não é verdade? Assim como Jesus tem vários nomes que nós podemos chamar Jesus, ele também, o Espírito Santo, também tem várias nomenclaturas, e uma das nomenclaturas do Espírito Santo é o Consolador. Por que ele é chamado de Consolador? Você acha que é à toa? Você acha que foi um acaso? Não, é porque realmente ele é o Consolador. Isso é muito importante e tem tudo a ver com o batismo, a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Quem me conhece sabe que muitas vezes eu compartilho com vocês a quantidade de lutas que eu enfrento na vida. E eu sei que isso às vezes pode até ser desanimador. Pode ser desanimador. Porque alguém pode olhar e falar assim, gente, eu que não quero me colocar à disposição da obra do Senhor, porque você vai virar um alvo do inimigo, a sua vida vai ser uma vida de prova, de luta. Sinceramente, sim. Essa é a verdade. E assim foram com todos os apóstolos, tá? Eu costumo dizer que se nós fôssemos medir o amor de Deus para a nossa vida, através da vida que a gente leva aqui na Terra, então Deus não amava os discípulos. Jesus não amava os seus discípulos. Se fôssemos medir o amor de Jesus, o amor de Deus para com a nossa vida, comparando a nossa vida aqui na Terra, você pode olhar para a vida dos discípulos e falar, então Jesus não amava os seus discípulos, porque a vida dos discípulos foi uma vida de luta, de prova. Depois que Jesus Cristo morreu, que eles tomaram a obra nas suas mãos, era perseguição, era o tempo todo tentando ganhar almas para Jesus, pregando a palavra e fugindo dos seus algozes. E no final, com exceção de João, todos foram mortos de maneira terrível. Todos os discípulos tiveram um fim trágico. Então, de forma alguma, você pode tentar entender o amor de Deus pela sua vida, olhando para as suas lutas, para as suas provações, porque Deus está preocupado com a sua salvação. Deus não está preocupado se você vai ser feliz aqui nessa terra, não. Deus está preocupado com a sua salvação. Isso é muito desanimador, eu sei, desculpa se eu estou assustando alguém, mas para você passar por tudo isso e chegar numa vida perfeita, aonde não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem morte, aonde você não vai derramar mais nenhuma lágrima, porque Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, para você chegar nessa vida eternamente feliz, você vai passar por um período difícil aqui na Terra. Mas, olha como Deus é bom, gente. Além de tudo, Ele ainda deixou para você o Consolador. Ele não te deixou órfão, como Ele mesmo disse na palavra. Ele deixou para você um Deus que vai morar dentro de você e que vai te consolar de dentro para fora e vai fazer com que você tenha forças para chegar até o fim da sua caminhada. E no fim, teremos o grande prêmio, que é a vida eterna com Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. E nós vamos ler um texto que fala muito a respeito disso. Será que a nossa vida vai ser de luta? Sim. E Jesus dizia, deixa eu chegar a câmera um pouquinho mais perto de mim, porque
Eu não posso falar muito alto. Jesus dizia assim, lá em Lucas capítulo 9, verso 23. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Olha que interessante, isso aqui é um manual para a vida cristã. Isso aqui devia ser lido todas as vezes que a pessoa for aceitar a Jesus, se batizar, entregar sua vida a Cristo. Porque hoje nós vivemos num tempo onde o evangelho é pregado de uma forma totalmente equivocada, né? Venha para Jesus, seus problemas serão resolvidos, você vai viver um mar de rosas. Mentira. A vida com Cristo aqui na terra, o mar de rosas é lá no céu, tá? A vida com Cristo aqui na terra é baseada nesse versículo assim. Se alguém quiser vir após mim, primeiramente, se você quiser, tá? Jesus não obriga ninguém a servi-lo e a segui-lo. É se você quiser. Ele te dá esse livre-arbítrio e ele é fiel ao livre-arbítrio que ele dá a você. Se Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo do coração de Deus é que todos se salvem. Porém, se você deseja ir para o inferno, Deus respeita essa sua decisão, porque ele é fiel. Ele é fiel aos princípios que ele mesmo estabeleceu. Então ele diz, se você quiser, ninguém é obrigado, mas se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto, negue-se a si mesmo. Você não vai gostar do que você vai passar. O desejo da sua carne, o desejo do seu corpo vai ser mas você vai ter que negar aquilo que você deseja e você tem que caminhar por um caminho de coisas, de atitudes, de uma vida que você não deseja. Negue-se a si mesmo, as suas vontades. Tome cada dia a sua cruz. Gente, para cada dia, Deus te promete uma cruz. Essa palavra é muito clara. Para cada dia da sua vida aqui na terra, Jesus te promete uma cruz. É por isso que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é isso que nós temos de concreto, né? Essa promessa que nós temos de concreto. Vocês terão aflição, vocês terão lutas, vocês terão dor, vocês terão provas, vocês terão tentações. Porém, Deus é maravilhoso. Ele sabia que eu e você não ia suportar viver uma vida cristã aqui na Terra se nós não tivéssemos uma ajuda essencial. E qual é essa ajuda essencial? O Consolador, o Espírito Santo da verdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João. Nós vamos ficar bastante tempo aqui no livro de João, porque João, ele falou muito a respeito do Consolador. Primeiramente, vamos abrir em João, capítulo 16. João, antes do livro de Atos, capítulo 16. E eu já vou dar o testemunho do meu batismo com o Espírito Santo, tá? Você vai ficar impactado, o seu coração vai se encher de alegria e de fé para que você receba a sua vitória. João 16, verso 7. João 16, verso 7 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. Olha isso. Perceba que Jesus começa a dizer, convém a vós, para vocês, que eu vá, para que vocês recebam o Consolador. Jesus estava querendo dizer nas entrelinhas, se vocês estão achando bom ter o Filho de Deus aqui perto de vocês, em carne, vocês não têm ideia do que é ter Deus dentro de vocês, morando dentro de vocês, agindo através de vocês. Ou seja, vocês estão achando que é o máximo ter eu aqui na terra, mas se vocês soubessem sobre o Consolador, se vocês conhecessem o Consolador e entendessem o propósito, o que ele veio fazer, vocês iam querer que eu vá logo, que eu suba logo
e que eu mande logo o Consolador. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Ou seja, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. É com vocês. É dentro de vocês. O que vocês estão vendo eu fazer, a partir do momento que ele vir, vocês vão fazer. Ele vai fazer através de vocês. Ele diz, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, aqui, Jesus já chama o Espírito Santo de o Consolador. Capítulo 14 do próprio livro de João. Vamos mais para trás. Capítulo 14. E no capítulo 14 nós vamos para o verso 26. Olha o que está escrito no verso 26 do capítulo 14 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mais uma vez, Jesus chama ele de Consolador, o Espírito Santo. Você indo um pouquinho mais para trás, no verso 16, ainda do capítulo 14, João 14, verso 16. Ele torna a falar a respeito do Espírito Santo por este nome. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha isso. Isso é maravilhoso. Jesus sabia que o ministério dele estava contado. Os dias do ministério de Jesus na terra tinha dia para começar e dia para terminar. Porém, ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, mas esse não vai deixar vocês um minuto sozinho. Ele ficará convosco para sempre. Em João capítulo 15, vá para o próximo capítulo, pule para frente no capítulo 15, no verso 26, 15 e 26 de João, mais uma vez Jesus fala, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Olha isso. O Espírito Santo, ele tem essa função de consolar o homem e glorificar o Filho. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 4. 2 Coríntios, 2 Coríntios mesmo. Até agora a gente tinha lido só o 1 Coríntios, né? Agora vamos para o 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. 2 Coríntios 1, 3. Está escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha isso. A palavra do Senhor fala que Deus ele vai te consolar. Ele tem esse intuito, ele tem esse interesse de consolar você. Para quê? Para que você possa, com as consolações que você foi consolado, consolar alguém que estiver passando pela mesma tribulação. E é por isso que Deus permite muitas vezes que nós passemos por coisas terríveis. Certa vez eu perguntei para Deus o porquê que ele permitiu eu passar algo muito terrível, e ele me respondeu claramente. É para que quando outras pessoas estiverem passando por isso, você saiba, você entenda e consiga consolá-las através da consolação com que eu tenho te consolado. Da forma como eu te curo, você cura as pessoas. Da forma como eu te consolo, você consola as pessoas. E Deus ele vai fazer através de você aquilo que ele já fez em você. Isso é maravilhoso.
E é por isso que a nossa vida é tão cheia de tribulação, gente, de problema. E não se assuste, por favor. Não se assuste se acontecer algo na sua vida ou se já aconteceu por esses dias algo na sua vida que te colocou numa situação desconfortável, uma situação terrível que você precisa agora ser consolado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão colocar aqui no comentário que algo aconteceu de ruim na sua vida por esses dias, ou ainda irá acontecer, para que o seu coração esteja aberto a receber o Consolador. Ele tem essa função e muitas vezes Deus necessita te colocar num estreito, num processo difícil, para que Ele encontre lugar no teu coração, para que Ele possa te dar o batismo com o Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Todos nós sabemos que eu fui batizada com o Espírito Santo dentro de uma casa de recuperação. Eu estava ali dentro, eu tinha entregado a minha vida para Jesus novamente, eu tinha me arrependido dos meus pecados, mas eu buscava com muita sede o batismo com o Espírito Santo, porque eu me apegava àquilo como se fosse um segundo batismo, como se fosse um perdão de Deus, Deus selando ali que eu estaria perdoada dos meus pecados. E eu fui buscando com muita sede, e percebam, irmãos, quando você mora dentro de uma casa de recuperação, você não tem nenhuma distração que te tire do foco. Você não tem televisão para você assistir, você não tem celular para você mexer. Você só tem a palavra do Senhor, você só tem os irmãos que são cristãos do seu lado, você só tem orações e campanhas. É como se você vivesse num retiro da igreja para sempre, durante muitos meses. É maravilhoso. Eu me sentia totalmente livre lá dentro. Eu ficava presa, eu não podia sair para a rua, porque nós estávamos ali internas numa casa de recuperação. Era uma casa, não era uma fazenda, como muitas têm. Era uma casa normal dentro da cidade, numa rua cheia de casas. E nós ficávamos ali trancadas, do portão da frente até o quintal. Era só aquele pedaço de terra ali, bem pequeno, que nós tínhamos direito de circular. E mesmo assim, mesmo sem ter autorização de sair para a rua, mesmo sem ter autorização de sair e ir e vir para onde eu quisesse, mesmo assim, eu não me sentia presa, eu me sentia totalmente livre lá dentro. Eu experimentei a liberdade depois de ser escravizada pelas drogas. Vocês não têm noção da liberdade que eu estava sentindo lá dentro. Para mim, aquele lugar era o melhor lugar do mundo e eu não tinha interesse nenhum de que o tempo passasse e eu tivesse que ir embora. Eu não queria ir embora. Porque além de ser um lugar onde eu experimentava a verdadeira liberdade, né? Quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Além de eu estar livre lá dentro, espiritualmente livre, eu estava ali com as minhas amigas. Sabe quando você faz amizade na igreja? Aquela amizade legal, gostosa, que você vai pra pizzaria? Eu morava junto com elas, a gente dormia no mesmo quarto, a gente acordava junto, a gente arrumava a casa junto, era todo o tempo vivendo com as minhas amigas. Ali só existia mulheres, era uma casa feminina. Então, era como se fosse um retiro direto, sem acabar. Era maravilhoso. Eu não queria ir embora dali, eu estava me sentindo muito bem ali. E para melhorar a situação ainda, eu era uma pessoa que eu tinha família, porque sempre tive a minha mãe, os meus avós, a minha avó, meu avô, meus irmãos, que se preocupavam comigo. Me amavam e me acompanhavam naquela caminhada dentro da casa de recuperação. Todos os domingos eu tinha uma visita. A minha mãe fez uma escala pela família e um final de semana ia ela, outro final de semana ia minha avó, depois ia meu avô. Cada um ia, porque era uma cidade longe de onde eles moravam. Mas cada domingo era um que tinha a incumbência de ir lá me visitar. Eu não ficava domingo sem visita. Minha mãe fazia isso por mim. E todas as vezes que minha mãe vinha visitar, ela me trazia tudo aquilo que eu já tinha pedido para ela trazer. Nós escrevíamos cartas. Vocês acreditam que eu ainda tinha capacidade de escrever carta na segunda-feira para minha mãe, pedindo as coisas que eu necessitava? Eu dizia assim: mãe, eu preciso de condicionador, eu preciso de shampoo, eu preciso de
papel de carta, eu preciso de canetinha, lápis colorido, eu preciso de uma saia nova para ir para a igreja, porque nós íamos para a igreja uma vez por semana, todas junto, dentro de uma perua Kombi, íamos para a igreja e voltávamos para casa. E na igreja nós íamos todas de uniforme, escrito Casa de Recuperação. E era um acontecimento ir para a igreja. E eu pedia, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de uma saia. E eu colocava também ali que eu precisava de algumas guloseimas, eu preciso de chocolate, eu preciso de bolacha recheada. Eu colocava ali tudo que eu queria. Tudo que eu tinha vontade de comer, tudo que eu tinha vontade de ter, eu colocava nas cartas. Enquanto isso, existiam meninas lá dentro que passavam 6 meses dentro da casa de recuperação e não recebiam visita alguma. Porque não tinham familiar. Muitas vezes a mãe também estava no mundo das drogas. Muitas vezes a mãe já tinha morrido. Muitas vezes a mãe não estava nem aí, ou morava muito longe, não tinha condições. E era dessa forma. Muitas meninas, eu lembro que no momento em que escreviam cartas, era um momento onde elas tinham de falar com a família, mas nem sabiam se elas realmente estavam recebendo a carta. Porque não tinham resposta nenhuma. E enquanto isso, tudo que eu pedia nas minhas cartas, a minha mãe proporcionava. Através do meu avô, da minha avó, quem fosse me visitar, levava o meu jumbo, né, que na cadeia é chamado de jumbo, mas lá não era, levava a minha sacola com tudo aquilo que eu precisava. Então, embaixo da minha cama, eu arrumei um lugar que eu guardava todas as minhas coisas e quando eu queria, por exemplo, comer um doce, fazer alguma coisa, eu ia lá e eu tinha uma caixa de bombom, eu tinha sempre alguma coisinha diferente. Lógico que a gente dividia com todo mundo, mas eu sempre tinha acesso a coisas que as outras meninas não tinham. Enfim, era um lugar maravilhoso. Eu estava muito feliz. Eu estava totalmente satisfeita em estar lá. Eu não tinha vontade nenhuma de voltar para o mundo. Eu não tinha vontade nenhuma de sair de lá e morar de novo com a minha mãe, porque eu tinha medo. Eu falava, se eu sair daqui, pode ser que o diabo me pegue de novo. Eu quero ficar aqui até ficar bem firme com Jesus. E quem sabe ficar aqui pro resto da vida, né? Ser obreira, trabalhar aqui. Eu não queria ir embora de forma alguma. E buscava incessantemente, com muita sede, o batismo com o Espírito Santo. Porém, eu não conseguia. O Espírito Santo, ele queria vir. Jesus queria me batizar. Só que ele não achava espaço no meu coração, porque estava tudo muito bom, tudo ok na minha vida. E o Espírito Santo tinha dificuldade de achar em mim espaço. A dificuldade nunca está nele, em Jesus. A dificuldade sempre está em nós. E da mesma forma que ele queria me batizar, ele também quer te batizar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus quer te batizar. Porém, muitas vezes a dificuldade está em nós. Pode ser incredulidade, nós já trabalhamos isso aqui, falando a respeito da fé e lendo muito a respeito do Espírito Santo. Pode ser a sua vergonha, né? Você pode ser uma pessoa tímida demais para receber o Espírito Santo. Isso o inimigo trabalha muito na timidez para impedir que você receba o dom de línguas. Pode ser também que você seja uma pessoa arrogante, soberba na sua alegria, na sua felicidade, na sua vida completa e Deus não ache em você um espaço. Ele não ache em você uma forma de trabalhar em você. Ele precisa, primeiramente, te colocar numa situação. Ele precisa, primeiramente, movimentar a sua vida para que você fique do jeitinho que ele quer. E muitas vezes esse jeitinho que ele quer é você estar com seu coração totalmente contrito e quebrantado. Abra sua Bíblia em Salmos 51, 17. Salmos no meio da Bíblia, 51, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor e nós já vamos voltar para o final do testemunho. Salmos 51, 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrado. Essa é a grande realidade.
E muitas das vezes você não consegue se derramar, se quebrar na presença de Deus sozinha. Você precisa de um empurrão. E Ele mesmo vai proporcionar esse empurrão. Foi da forma como Deus fez comigo e muita gente vai achar isso uma tolice. O que me fez ficar quebrantada, mas eu era uma menina muito mimada. Como vocês já perceberam, a minha mãe fazia questão de me mimar demais. Então eu tinha o costume de ter as minhas vontades sempre resolvidas. As minhas vontades, elas eram sempre atendidas. E um dado momento daquela estadia ali naquela casa de recuperação, eu me lembro que eu falei pra moça que era dona da casa de recuperação, nós chamávamos ela de mãe. Eu falei pra mãe assim, eu não como sopa, eu não gosto de sopa. Sopa é um alimento que eu não gosto, não como. Até hoje, eu não gosto de sopa. E quando eu falei isso pra ela, ela sabendo da minha luta, da minha busca, né, ao batismo com o Espírito Santo, ela guiada por Deus, ela falou assim, boa ideia, hoje eu vou fazer uma sopa. E ela fez uma sopa. Só que percebam, eu pensei que fosse só aquele dia. Ela fez a sopa, eu fiquei sem jantar, comi minhas guloseimas que eu sempre tinha e passei tudo bem. Quando foi no outro dia, sopa de novo. Aí eu falei, não é possível. Sopa de novo? Fiquei mais um dia sem comer, comendo as minhas besteiras. E quando foi no outro dia, sopa de novo. Falei, não é possível. Tá de perseguição comigo. Então eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim, nossa, mas eu não gosto de sopa, já tem 3 dias que tem sopa. Será que não dá pra parar de fazer sopa? Porque eu tô 3 dias sem comer direito. Ela falou pra mim, não, a gente vai comer sopa de novo. Eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo comigo. E eu me lembro até hoje que ela estava fazendo a sopa e usando, gente, as comidas que vinham de um restaurante pra gente. Porque tinha um restaurante que doava as comidas pra gente na parte da janta. Então eram comidas muito gostosas de restaurante. Ela pegava tudo aquilo, enfiava numa panela e tacava água e fazia uma sopa. E eu ficava chocada, porque eu falava, gente, a comida já veio pronta. Qual é a necessidade de pegar a comida pronta e fazer uma sopa? Não tem motivo para fazer isso. Começou a me dar aquela irritabilidade, né? Aquela revolta. E ela falava, não, mas vai ser sopa de novo. E aí o 4º dia, e aí o 5º dia, gente, uma semana sem comer, porque só tinha sopa. Acabaram-se minhas guloseimas, eu não tinha mais o que comer. E enquanto as pessoas iam jantar a sopa, eu ia para onde? Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. Eu ia orar. E eu me lembro de ajoelhar na minha cama e fazer uma poça de lágrimas no meu colchão, de tanto que eu chorava. Eu falava, eu não entendo por que a perseguição contra a minha pessoa, só porque eu não gosto de sopa. E eu me lembro um dia que eu cheguei do lado dela e eu falei pra ela, ela falou assim, por que você não gosta de sopa? Come sopa. E eu falei assim pra ela, eu não gosto de sopa, não vai, parece vômito, eu não gosto. Eu falei pra ela, e principalmente quando tem arroz. Quando eu falei principalmente quando tem arroz, gente, ela falou assim pra mim, boa ideia, a partir de hoje eu vou colocar arroz. E colocou arroz na sopa. Eu falei, não, é perseguição, tá fazendo isso porque me odeia de graça, não fiz nada pra ninguém aqui dentro. E começou a minha luta. Começou a virar uma prova. Gente, como que Deus vai provar uma pessoa que está trancada dentro de uma casa, protegida pelo Espírito Santo, numa casa onde só se ora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, palavra de Deus, oração, só coisas do Senhor. É difícil você arrumar um jeito de provar uma pessoa nessa situação. É difícil. Mas Deus deu um jeito de me provar lá dentro, e foi através da sopa. Algo simples para alguém, mas para mim era aquilo que estava me confrontando, sabe? Pela primeira vez na vida, alguém estava me confrontando. E eu lembro que eu entrei numa prova terrível. Eu orava, eu chorava, porque não era só a questão da sopa. Estavam fazendo aquilo para perseguir a minha vida. Eu não tinha feito nada contra ninguém. E eu me lembro que assim foi a semana inteira, eu chorando por causa da sopa. Até que chegou o dia do culto. No domingo, chegamos no horário do culto, fomos todo mundo para a perua, para a Kombi, fomos até a igreja.
Quando chegou lá, Deus mandou uma palavra para quem estava sendo provado. Você que está sendo perseguido, que está sendo provado, que está sentindo a dor. E eu falei, é comigo, Jesus. O Senhor está falando comigo. Peguei aquela palavra para mim e no final do culto, o pastor falou assim, vem aqui na frente que nós vamos orar. E quando eu fui, claro, naquele apelo lá na frente, eu lembro que eu me ajoelhei na frente do púlpito. Eu me ajoelhei bem de frente ao púlpito, né, de madeira. E eu me ajoelhei ali e fiquei ali orando e chorando e pedindo a Deus misericórdia por causa da sopa. Quando de repente eu vi como se fosse um rosto de um homem. Esse rosto, ele era bem aqui na frente do meu rosto, ele me olhou bem de frente. Ele não tinha feição, era apenas o desenho da silhueta. Esse rosto ficou perto de mim. Perceba, eu estava de olhos fechados. Mas de olhos fechados eu vi a silhueta daquele rosto. E ele tinha o nariz, a boca, e ele me olhava e me encarava de frente. E de repente aquele rosto começou a chegar perto de mim. Perto de mim, perto de mim, perto de mim. E ele começou a entrar dentro de mim. Eu comecei a sentir que aquela visão entrava dentro de mim. E quando ele entrou dentro de mim, a igreja estava num barulho de glória, de aleluia, de oração, que ninguém conseguiu ouvir nada. E o pastor orando com muito fervor e eu vendo aquela visão. E quando ele terminou de entrar totalmente dentro de mim, a minha língua enrolou e eu comecei a falar algo que eu não sabia o que eu estava falando. Depois que terminou aquela oração, eu fiquei muito confusa, porque eu não ouvia o que eu falava. A igreja estava muito barulhenta, então eu não ouvia as línguas que eu falei. Mas eu sabia que eu tinha falado algo que não era normal, que não era o português, que a minha língua tinha enrolado e eu tinha falado algo. E eu me lembro que quando eu levantei pensando, meu Deus, será que eu fui batizada com o Espírito Santo? Quando eu olhei para trás, eu já contei isso aqui nessa campanha, eu vi as meninas da casa de recuperação, inclusive a mãe que estava fazendo sopa, e eu olhei para elas e eu amei elas demais. Eu senti um amor que não era meu. Eu senti um pouquinho do amor que Deus sentia por elas. Por o Espírito Santo estar dentro de mim, eu comecei a sentir aquele amor, que é o primeiro fruto do Espírito Santo. Então eu lembro que eu voltei pro meu banco, eu abraçava elas, eu beijava elas, eu falava, linda, eu te amo, minha irmã, minha irmã. E eu abraçava e beijava todo mundo, sentindo aquele amor por elas. E eu falei, eu acho que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu não tenho certeza. E isso pode acontecer com muitas de vocês, muitos de vocês. Essa dúvida. Sempre que você é batizado com o Espírito Santo, o inimigo, geralmente, fica do teu lado, esperando a hora de você sair daquele manto para te dizer, será? Será que foi de Deus? Ele trabalha com isso. É o que ele se utiliza para tirar de você a arma. Lembra do que falamos ontem? A ferramenta de edificação. E então, eu lembro que eu fui para a casa de recuperação e elas falaram assim, vamos nos reunir amanhã em oração e vamos fazer a confirmação do seu batismo, para ver se você realmente foi batizada com o Espírito Santo. Elas faziam isso de costume, era costume fazer isso. Todo mundo que era batizado com o Espírito Santo passava por essa confirmação, porque muitas das vezes as pessoas precisavam ouvir de alguém, você foi batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, abre a tua boca, fala, deixa Deus te usar, para que a gente pudesse mesmo se sentir confiante naquilo. E muitas vezes, simplesmente era uma alegria do Espírito, mas que ainda não havia sido manifestado o dom de línguas. Então, a oração era feita de confirmação, e para que fosse confirmado esse batismo, você precisaria, no meio dessa oração, falar em línguas. As obreiras que estavam ali em espírito de oração orando com você, ouvia você falar em línguas, recebia de Deus o discernimento de espíritos e confirmava aquele batismo ou não. E eu me lembro que fizeram uma roda com mais de 20 pessoas naquela tarde e falaram, Kelly, fica no meio da roda que agora nós vamos orar e vamos confirmar o seu batismo. Gente, eu me travei na vergonha, na timidez, eu fiquei assim. Enquanto elas oravam, eu fiquei com meu olho aberto e eu pensava, eu não vou falar nada, eu
o inimigo utiliza desse momento e travou a minha garganta e eu não conseguia me concentrar na oração. Nesse momento, Deus, sabendo que aquilo ali ia fazer com que uma dúvida muito grande entrasse na minha mente e talvez eu perdesse aquilo que eu tanto busquei, Deus se fez presente naquela roda e todo mundo que estava orando começou a chorar e sentir muito forte a presença de Deus. Só eu que estava gelada no meio da roda. E de repente Deus tomou 2 obreiras. Elas saíram da roda, que elas estavam dadas as mãos na roda, elas saíram e vieram para perto de mim e ficou uma de cada lado das minhas orelhas, falando em línguas estranhas. Elas começaram a falar em línguas estranhas, porém com sotaque de outros países. Elas começaram a falar em japonês, só que línguas estranhas. Depois elas falavam com sotaque russo, depois com sotaque francês, depois italiano. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu fiquei ali me deliciando naquele momento, curtindo aquele momento e falando, que dom é esse maravilhoso. Mas eu não conseguia me entregar e entrar naquele mesmo espírito. Por timidez, eu travei. E depois que tudo acabou, elas falaram assim para mim: Deus manda te dizer que Ele te batizou com o Espírito Santo. Você travou na timidez, não deixa o inimigo travar a sua boca. Porque Deus te entregou hoje sim o batismo com o Espírito Santo. É de Deus. Abre a tua boca e fala. Gente, demorou muito tempo para eu conseguir me libertar dessa timidez e jogar por terra isso e conseguir falar em língua estranha. Mas eu posso falar para vocês hoje que Ele é tudo o que eu tenho de mais precioso. Tudo, tudo, tudo. Eu não tenho mais nada. Vocês podem achar que eu tenho alguma coisa, porque a vida na internet ela engana muito. Mas na verdade eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o Espírito Santo. E se não fosse Ele, gente, eu já estaria no mundo há muito tempo. Porque eu não conseguiria suportar tudo que eu já passei daquele tempo para cá. A sopa hoje seria maravilhoso ter que passar por uma prova da sopa hoje. Porque as provas que eu enfrento, as lágrimas que eu derrubo, somente o Consolador para me ajudar. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós estamos na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez. Mais um dia dessa campanha, eu te peço que abençoe a cada um que está conosco nesse mesmo propósito. Pai, em nome de Jesus, que esse testemunho, que essas palavras que foram lidas, possa, Senhor, adentrar o coração deles, trazendo, Senhor, a cada dia mais fé, mais esperança, mais ânimo, mais sede, para que eles venham te buscar. Pai, eu espero que hoje, através dessa palavra e desse testemunho, muitos saiam daqui desse vídeo, Pai, tendo a consciência de que tudo de ruim que aconteceu por esses dias e tudo de ruim que o Senhor ainda vai permitir que aconteça, seja para que eles venham não a murmurar, não a se revoltar, não a desistir, mas para que eles venham se derramar. Que eles saibam o lugar aonde eles têm que chorar. Que eles saibam o ouvido ao qual eles têm que desabafar. Que eles não venham desistir e nem desanimar, mas que eles venham a entender que o Senhor quer que eles derramem e quebrem o vaso nos teus pés em oração. Nos ensina este caminho, o caminho da oração, Pai. E através dele nos dê, Pai, nos dê a plenitude do Espírito Santo, os dons espirituais, os quais nós iremos manejar e guardar e dar valor e granjear até o dia da sua vinda. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça de ficar firme em nome de Jesus. Tchau.